Boa noite, amigos e amigas, internautas, você que está acompanhando o início de uma série de lives que estarei realizando a partir de hoje. Hoje é a estreia. Vamos estar fazendo um trabalho mostrando aspectos positivos, experiências positivas nas diversas áreas, na história, na agricultura, no desenvolvimento sustentável, na preservação do patrimônio histórico das cidades. Vamos falar de vários temas: o meio ambiente, a questão dos rios, desmatamento. Vamos trazer experiências de agricultura orgânica, alguma experiência que esteja dando certo para a gente mostrar. É uma pauta extremamente positiva que queremos realizar através dessas lives. E começando hoje, nosso convidado especial para abrir essa série de lives é o professor George Cabral. Professor George Cabral, ele é professor da graduação e de pós-graduação de História pela Universidade Federal de Pernambuco, NPq na área de História Colonial do Brasil, membro efetivo histórico de Olinda, presidente do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, em 2 mandatos, 2009 a 2011, 2017 a 2019. George Cabral, doutor em História pela Universidade de Salamanca, Espanha, inclusive por sua tese sendo premiada, a melhor tese daquela turma, sócio correspondente de vários institutos em Pernambuco, né? O nosso convidado é sócio correspondente de institutos espalhados pelo interior de Pernambuco, autor e coautor de 11 livros, inclusive, recentemente, em 2017, conquistou o prêmio Mário Quintas de História de Pernambuco, com o lançamento inédito do livro Almas à Venda, Comércio Negreiro na Praça do Recife, 1660-1760. 100 anos, né? Então, nada melhor do que estrear hoje essa série de lives com George Cabral, que é o nosso convidado todo especial e que já está aqui com a gente. Boa noite, Jorge. Alegria tê-lo aqui estreando comigo essa série de lives. Boa noite, Augusto. Não sei se todos me escutam. Uma grande satisfação estar com você, com as pessoas que estão nos assistindo, nesse momento aí tão complicado, né, das nossas vidas, mas a gente precisa manter aí nossas atividades e, felizmente, temos a tecnologia, né, para nos aproximar, enquanto nós não podemos estar, de fato, juntos, presentemente, mas a tecnologia nos aproxima. É uma grande alegria compartilhar esse momento com todos vocês. Muito bem, Jorge. A alegria nossa nesse momento de tanta dificuldade, um momento que vem modificando a vida de todo mundo, né? O jeito de ser, de trabalhar, de viver, e a gente está se adaptando a esse novo tempo. Mas queria começar, George, falando do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano, o instituto mais antigo do Brasil, né? Ele só não é mais antigo do que o próprio Instituto Brasileiro, mas ele é de 1862, portanto, 158 anos de história. Durante esse período de funcionamento, do qual você já teve a honra de ser presidente por 2 mandatos, seria possível, Jorge, iniciar você destacando alguns pontos da história do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, durante 158 anos, né? Toda essa história, você fazer nessa linha do tempo um resgate resumido dessa história? Sim, sim, Augusto, com muito prazer. Né? O Instituto Arqueológico, né, como a gente chama, para reduzir o nome, é um nome comprido, Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, né? Nós chamamos na intimidade simplesmente do arqueológico, né? Ele surge em 1862,
no momento no qual, né, a própria ideia de nacionalidade brasileira estava sendo ainda constituída, né, somente 40 anos depois da independência do Brasil, né, depois de muitos processos conflituosos, né, dentro do próprio Estado brasileiro para conformação, né, das fronteiras, do território. Então, a própria ideia de ser brasileiro estava em construção naquele momento, como estava em construção também uma ideia de história do Brasil, né? E como a independência do Brasil ela foi realizada a partir de grupos políticos que estavam situados no Rio de Janeiro, né, ali na proximidade da corte, o que aconteceu? A história do Brasil estava sendo contada, né, pelo ponto de vista da corte, né, pelo ponto de vista do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, principalmente Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo, nesse momento, ainda estava começando, né, o seu processo de construção como principal núcleo do país. Então, cada vez mais os pernambucanos percebiam que a sua participação na história ficava reduzida, né? Ficava eclipsada, ocultada, especialmente porque a tradição republicana em Pernambuco tinha sido muito forte, né? Inclusive com uma grande revolução em 1817, né? Que foi uma tentativa que falhou, né? Uma tentativa de independência que falhou com um modelo republicano. Então, em meados do século XIX, já havia em Pernambuco o sentimento de que era preciso criar uma tribuna para o discurso histórico pernambucano, né? Se tentou formar uma associação com essas características, né, de difusora da história de Pernambuco, né, de um centro de resgate, de documentação, de pesquisa, desde a década de 1840, logo depois da fundação do Instituto Brasileiro, que é de 1838. Né? Mas isso nunca ia, né, para frente, não prosperavam, surgiam chamados nos jornais, mas a coisa nunca, né, terminava de se concretizar. Até que em 1859, o imperador Pedro II visita Pernambuco, né? Pedro II era um homem muito estudioso, ele era muito curioso sobre a história, né? Ele realmente tinha um interesse muito grande na história, e no caso de Pernambuco, especialmente na história da Guerra Holandesa. Então, quando ele chegou a Pernambuco, ele quis saber, né, onde é que tinham ocorrido determinadas batalhas, onde é que estavam enterrados os heróis da Restauração, né? E não havia informação segura sobre essas questões, né? Então ele recomendou que se fizesse uma sociedade semelhante ao Instituto Brasileiro para recuperar, né, essa história tão gloriosa, tão importante, né, da província de Pernambuco. Tá? Então, curiosamente, o Instituto Pernambucano ele surge como inspirado no Instituto Brasileiro, mas ao mesmo tempo para contrapor o discurso do Instituto Brasileiro, que era um discurso, podemos dizer assim, muito focado na corte, né, que esquecia, que até encarava de forma negativa algumas passagens da história de Pernambuco, né? E naquele momento, como não se podia fazer muita louvação, né, da Revolução Republicana, o regime era monarquista ainda, né, qual foi a data escolhida para a fundação e a data mais importante do Instituto Pernambucano, né, do arqueológico? Foi a restauração pernambucana, a vitória contra os holandeses, em 27 de janeiro de 1654. Né? Então, o Instituto se escolhe como data de fundação dele o dia 28 de janeiro, que é o dia da entrada triunfal dos restauradores no Recife. Né? E durante muito tempo, esse foi o principal fato destacado, né, tanto na revista do Instituto, quanto nas discussões, até que vem o regime republicano, em 1889. Então, quando chega o regime republicano, a gente percebe que tem uma mudança, né, importante nas discussões dentro do Instituto Arqueológico, porque a história da Revolução Republicana ela volta, né, com muita força e passa a ser um dos temas mais discutidos. Né? Ainda no século XIX, em 1883 e 1884, a gente pode destacar um momento muito importante para a história do Instituto Arqueológico e para a história da pesquisa histórica no Brasil, né, que é a missão
criada pelo Instituto Arqueológico e patrocinada pela Assembleia Provincial, que era como se chamava a Assembleia Legislativa, né, durante o período imperial, a missão de José Higínio Duarte Pereira, né, um professor da Faculdade de Direito, que foi para os Países Baixos, né, copiar o máximo que ele pudesse encontrar de documentos holandeses sobre o período de dominação, né, holandesa aqui em Pernambuco. Então, o Zé Higínio passou quase 2 anos lá. Quando ele retorna, né, ele traz cerca de 30.000 páginas manuscritas copiadas. Né, ele traz cartografia, né, ele traz matéria-prima bruta, né, fontes primárias para a história do período holandês. Isso foi muito importante, né, porque a partir daí se começou a estudar o período holandês a partir dos dois lados. Né? Antes só usavam as fontes portuguesas, então era uma história, né, parcial. Então se começou a ver os dois lados dessa história. Um outro momento que a gente pode destacar, importante, é o centenário da Revolução de 1817, né, quando o Instituto Arqueológico foi, né, o grande condutor das celebrações do centenário. Né? A gente pode destacar 2 grandes figuras nesse processo. A primeira, o historiador e diplomata Oliveira Lima, né, que realizou, né, uma de suas principais obras sobre o período do reinado de Dom João VI no Brasil, e aí incluído, né, a Revolução Republicana de 1817, né, e que preparou uma edição especial, né, comemorativa da obra do padre Muniz Tavares, a história da Revolução em Pernambuco, em 1817. E, por outro lado, a figura de Mário Melo, que foi o grande articulador das comemorações, né, o grande divulgador na imprensa pernambucana e brasileira, né, o grande articulador em nível nacional dessas celebrações. O trabalho deles foi tão bem feito, né, foi tão impactante, que em 1917 o governo federal decretou feriado nacional, né, para o 6 de março. Né? Então, isso alçou o Instituto Arqueológico a um patamar de reconhecimento na sociedade pernambucana, né, que foi definitivo, foi muito importante para que o Instituto conseguisse a sua sede, né, na Rua do Hospício, onde ele funciona até hoje. Um pouco antes, em 1912, por conta das brigas políticas entre o grupo de Rosa e Silva e o grupo de Dantas Barreto, né, o próprio Instituto rachou nessa briga política. Né, é fácil a gente entender como essas coisas podem acontecer, porque nós vivemos hoje um momento de muita polarização política também. Né, então eternizados com o nome das ruas, né? Então, exatamente. Né? Então, por conta da briga dos dois, o Instituto rachou e ficou sem sede, perdeu a sua sede, né? O seu acervo foi jogado na rua. Então, durante 5 anos, o Instituto ficou sem sede, né? Mas como reconhecimento pelas celebrações do centenário da Revolução, em 1917, no ano seguinte, em 1918, o governo do estado doou aquela casa lá na Rua do Hospício, onde o Instituto está funcionando até hoje. Né? Esse ano, inclusive, completa 100 anos que foi terminada a reforma da casa e o Instituto começou a funcionar ali. Então é um outro momento importante, né, da história do Instituto. E ao longo do século XX, né, o Instituto continuou desempenhando o seu papel de guardião da memória de Pernambuco, continuou recolhendo peças, né, continuou recolhendo antiguidades, documentos, né, continuou congregando pessoas dedicadas ao estudo da história de Pernambuco, continuou publicando a sua revista, que é uma das revistas de história mais antigas do país e do mundo. Né, ela é publicada desde 1866, né, são aí 150 e tantos anos já, de 154 anos, se não estiver errando na conta, né, de publicação, com algumas interrupções. Então é uma casa dedicada à história de Pernambuco, né, e praticamente tudo que acontece na história de Pernambuco ao longo do século XX tem alguma conexão, né, com o Instituto Arqueológico. Né? Mas, George, você
conseguiu fazer esse resgate em pouco tempo, né, dessa importância do Instituto na história do Brasil e em especial de Pernambuco. Agora, eu gostaria de saber, eu acho que muita gente também, o funcionamento prático do Instituto. Como é que ele atua, né, dia a dia, a sua diretoria, as comissões, o acesso para a população conhecer essa casa de história, de geografia, de arqueologia, como é o acesso e o funcionamento, a rotina do Instituto Arqueológico. Bom, uma boa pergunta, Augusto. A rotina, né? A nossa rotina é uma rotina de muito trabalho, né? De muita riqueza cultural, né? Mas de permanente escassez de recursos materiais, né? É uma casa rica de história, mas pobre de recursos e que sobrevive graças, né, ao empenho dos seus associados, né, ao empenho de pessoas que gostam do Instituto, que doam o seu trabalho, né, que doam recursos financeiros para o nosso funcionamento. É uma associação privada, sem fins lucrativos, né, o seu perfil jurídico é esse, tem um regimento, tem um estatuto, né, devidamente registrado em cartório, tem uma diretoria que é eleita a cada 2 anos, né, presidente, 3 vice-presidentes, 2 secretários, 2 tesoureiros, né, conselho fiscal, mais ou menos um modelo, né, assim, característico desse tipo de associação, e as suas comissões, né, a comissão de admissão de associados, a comissão de História e Geografia, a comissão de Etnografia e Arqueologia, né, a comissão de publicações, que cuida também da revista, né, tem uma estrutura semelhante à que é empregada em outras instituições desse tipo. Sobretudo, a gente se pauta muito pelo Instituto Brasileiro, que é a casa máter, né, dentro do Brasil. Tá? Nós temos hoje no nosso quadro social 50 cadeiras de sócios efetivos, 50 vagas. Né? Essas vagas elas são abertas por falecimento ou por desistência, né? Por, às vezes, o sócio, é raro acontecer, mas às vezes o sócio solicita o seu desligamento, né? Mas em geral essas cadeiras vagam por falecimento, né? E são ocupadas por pessoas que têm uma trajetória ligada à história, né? Ou à geografia ou à arqueologia, mas essencialmente mais ligadas à história. São pessoas que não são necessariamente formadas em história. Nós temos dentro do Instituto Arqueológico engenheiros, advogados, médicos, gente ligada, né, ao mundo dos negócios. Então há um perfil plural, né, mas o que há em comum, todos eles, é esse amor pela história, pela pesquisa histórica, né, e normalmente alguma produção na área de história, né, publicações, seja publicações de livros de história ou né, de textos de romance histórico, né, nós temos esse perfil muito variado, que é muito bom porque dá uma oxigenação, você tem vários pontos de vista, né, você tem sempre uma matéria para debate, não é um discurso uníssono, né, tem ali várias formas de encarar, vários interesses diferentes, né, há um grupo muito empenhado também na área de genealogia, né, que é uma linha forte nos institutos. Então, é uma casa de muito trabalho, né, de muito sacrifício. O nosso ex-presidente, nosso querido confrade Zé Luiz Mota Menezes, né, ele certa vez disse que nós somos a miséria dourada, né, porque, né, temos essa riqueza de história e essa pobreza de recursos que vivemos ali no dia a dia, batalhando. Né. Eventualmente, temos o apoio financeiro através de editais do governo ou de ações especiais, né, do governo do Estado, como foi o caso das celebrações do bicentenário, né, onde houve um apoio importante do governo do Estado que permitiu uma série de ações, né, durante praticamente 3 anos. Nós estamos concluindo agora, né, ainda tem produtos ainda para sair dessas celebrações, né, vão sair livros ainda. A pandemia atrapalhou um pouco, já era para eles terem sido lançados, né? Mas esse é o nosso cotidiano. Tá? Nós temos reuniões quinzenais, o nosso museu
está aberta a visitação em condições normais, né? Agora está fechado, mas em condições normais está aberta a visitação ao público geral, turistas, moradores da cidade, também para grupos de escolas, de faculdades. Nós recebemos lá desde crianças de 5 anos até universitários, passando por turistas. O arquivo e biblioteca também, né, em condições normais, estão abertos à consulta. Né? Nós temos normalmente o sábado de manhã e a quarta à tarde, né, para atender os pesquisadores. Gostaríamos de poder ter mais horários disponíveis, né, mas nós não temos funcionários para atender, né, e como são acervos muito preciosos, né, muito historicamente muito valiosos, a gente tem que ter um cuidado, né, não podemos abrir de qualquer jeito. Né? Então essa é a nossa rotina diária, né, uma rotina de muito trabalho. George, antes eu quero aqui mandar um abraço, né, a todos que estão nos acompanhando, muita gente mandando mensagem, não está dando para registrar, mas quero agradecer a todos que estão nos acessando, né, e participando de nossa live. E dizer assim, você está na história, né? O primeiro presidente foi o Monsenhor Francisco Muniz Tavares, e antes de ser instituto, como você historiou aí, toda essa parte histórica do instituto começou com uma sociedade, né, de arqueologia, depois se transformou no instituto. E o que lhe motivou, você como professor da Universidade Federal, jovem, essa motivação de você estar na história, como o Monsenhor Francisco Muniz, você também hoje presidente 2 vezes de uma instituição tão importante que, embora não tenha recursos, mas é um patrimônio da história de Pernambuco, né? Digamos assim que a história de Pernambuco está dentro dessa casa, dentro do arqueológico. Ali a gente pode encontrar os diversos períodos da história do Brasil. Sim, sem dúvida, né? Uma responsabilidade e uma honra muito grande, né? Eu comecei a frequentar o Instituto Arqueológico quando eu era estudante do mestrado, né, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz tanto a minha dissertação como o doutorado, eu estudei, né, a Câmara Municipal do Recife durante o período colonial, né? No mestrado foi um viés mais de história administrativa e no doutorado uma coisa mais de história social. E fui ao Instituto Arqueológico porque lá estão, né, os documentos municipais do Recife do período colonial. E comecei a frequentar o Instituto e a conviver com os sócios mais antigos e fui me envolvendo, né, fui doando parte do meu trabalho, né, para a conservação, a organização, né, daquela casa. E pouco a pouco, né, eu fui me envolvendo com o Instituto até ser eleito, né, para sócio quando eu retornei do doutorado em 2007. Né? E aí eu já estava tão envolvido e tão, né, motivado no trabalho que logo em seguida integrei, né, uma diretoria como vice-presidente e acabei assumindo, né, a titularidade e foi o primeiro mandato, né, e logo agora, mais recentemente, em 2017, um segundo mandato. Então é sempre muito honroso, né? Uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo em que a gente se sente, né, assim, imbuído desse espírito, né, da história e dessa responsabilidade, né, por aquela casa, né, quase possível sentir, né, a presença dos que nos antecederam ali, né, mas é também, né, sempre uma posição de muita preocupação, né, de muita responsabilidade, porque os acervos que estão ali são únicos, né, e a gente sabe que nós não temos as condições ideais, né, de preservação. Então, é uma preocupação diária, né, de resolver a cada dia um problema, né, de solucionar a cada dia um risco para aquela casa. Felizmente, nós temos lá um conjunto de pessoas, né, que trabalha coletivamente, que chega junto, né, que apoia, e a gente vai superando essas dificuldades, né? Mas é um trabalho danado.
A memória, eu sei que tudo é importante, a memória histórica, né, geográfica, arqueológica, os acervos, todos são importantes. Mas você destacaria em especial alguma obra rara, raríssima, ou uma peça do museu que você quisesse destacar assim como mais significativa? Sim, nós temos, Augusto, lá, né, como você falou, na pesquisa histórica, né, todas as fontes são importantes e são únicas, né? Mas algumas dessas fontes, algumas dessas peças, desses bens culturais, eles têm uma importância que transcende, né, o que é Pernambuco, que transcende o que é o Brasil, né, e que se torna realmente algo de interesse para toda a humanidade, né? Por conta disso, que algumas das nossas peças, né, alguns dos nossos bens culturais foram reconhecidos, né, pela Unesco como memória do mundo, né? Eu posso citar, por exemplo, o Atlas Wigbones, né, que é um atlas manuscrito do território brasileiro, produzido por um cartógrafo holandês no século XVII, né, do qual só existem 2 exemplares no mundo, né, um conosco e outro incompleto no Vaticano. Esse atlas ele foi adquirido por José Higínio naquela missão, né, que eu falei no início da nossa live, né, quando ele esteve nos Países Baixos, ele comprou esse atlas e ele foi trazido para Pernambuco e está no Instituto Arqueológico, né? É uma das peças que foi reconhecida como Memória do Mundo Brasil Unesco. A gente pode destacar ainda o marco de fundação, né, o marco de divisão das capitanias de Pernambuco e Itamaracá, foi trazido por Duarte Coelho, né, e instalado às margens do Canal de Santa Cruz, né, e é aquele que está logo na entrada, né, do Instituto Arqueológico. Quando você entra no hall de entrada do arqueológico, você se depara imediatamente com aquela coluna de mármore, com o escudo, né, da monarquia portuguesa, que é uma das peças mais antigas, né, de cultura europeia aqui no nosso país. E nós temos também o próprio conjunto de documentos holandeses, né, trazido por José Higínio, né, do qual apenas uma parte pequena foi utilizada até hoje, porque eles estão todos escritos em holandês antigo, em neerlandês, né? E poucos pesquisadores aqui em Pernambuco se dedicaram ao aprendizado do idioma para poder, então, utilizar essas fontes, né? A gente pode destacar Alfredo de Carvalho, ainda no século XIX, né? Depois José Antônio Gonçalves de Melo, né, que foi presidente do Instituto Arqueológico durante 36 anos, né, entre 1964 e 2000, né, e que produziu um livro que é um clássico sobre o período holandês, o Tempo dos Flamengos, né? Ele utilizou uma parcela dessa documentação. E mais recentemente, né, o pesquisador Bruno Miranda, que é também, né, associado do Instituto Arqueológico e que fez o seu doutorado lá na Holanda, né, e é capaz de ler esse idioma, o neerlandês antigo. Então, esse conjunto de fontes é essencial para o estudo do Brasil, né? E assim como essas, né, muitos outros, assim, documentação do interior de Pernambuco, né, que foi resgatada pelo Instituto Arqueológico, foi salva da destruição, né, de documentação de igrejas, de cartórios, né, que se não tivessem sido doados ao Instituto, né, e conservados lá, seguramente talvez pudessem ter desaparecido. Agora, atualmente, o nosso acervo documental mais pesquisado, né, é o de documentos judiciários do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Há cerca de 20 anos, mais ou menos, 25 anos, o Tribunal de Justiça mandou para o Instituto Arqueológico, né, acho que uns 3 caminhões de documentação, né. Esses documentos compreendem processos criminais, né, processos cíveis, a própria documentação interna do antigo Tribunal da Relação do Recife, que começa em 1822, né, e depois se transformou no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e ainda os inventários pós-mortem,
né, que é esse documento, né, esse processo que se faz quando alguém falece e é preciso fazer a partilha dos bens, né, e ali você faz a listagem de tudo que o falecido possuía, né, faz a listagem de quem são os herdeiros e se faz a partilha. Então essa documentação é riquíssima porque ela entra na vida das pessoas, né, é como se a gente entrasse na casa dessas famílias, né, que viveram no século XVIII, XIX e XX, né, e ela serve, esse tipo de documentação, para vários tipos de estudo, para estudos de história social, para estudos de família, para estudos de economia, né, estudos de antropologia, até pesquisadores da área de moda já foram pesquisar nesses documentos, porque eles têm lá, em alguns casos, descrições de roupas que ficavam dos falecidos e que eram também partilhados. Então, é praticamente um mundo infinito de fontes, né? Eu quase não falei do museu, destaquei apenas uma peça, né? Porque né, nós estimamos aí cerca de 5.500 peças museológicas, né? Entre moedas, quadros, carruagem do século XIX, né? Muitos armamentos, canhões, né? Temos uma quantidade enorme de peças. É uma riqueza muito grande. Eu gostaria só de registrar aqui algumas pessoas, né? Não vai dar tempo de registrar todo mundo, mas a Fátima Pereira, parabenizando a gente, o André Pessoa, live riquíssima, está dizendo que já esteve lá pesquisando a genealogia da família. Josimério, Instituto Pernambuco é um belo e rico exemplo sobre nossa história. Madalena, quando tudo passar, quero conhecer o Instituto. Denis, muito boa a conversa. Audálio, Instituto de Garanhuns presente. Também presente o Instituto de Vitória de Santo Antão, com Pedro Ferri, está participando. E eu acabei de ver aqui Josimário também, lá de Goiânia, né? Nil Júnior, radialista da Rádio Pajeú de Afogados em Gazeiro, uma rádio importantíssima em Pernambuco. O jornalista Sebastião Araújo também com a gente. Muita gente mandando um recadinho aqui. Ivanildo Valeriano, advogado, conosco. E muita gente, George. Maravilha, maravilha. O professor Heitor Scalabrini, da Federal, conosco também. Gostaria de que você destacasse, durante suas gestões, eu tive a oportunidade de participar desse encontro, né? Esse encontro onde você conseguiu recursos para realizar o 6º Congresso Nordestino de Institutos Históricos e o primeiro Congresso Pernambucano de Institutos Históricos Municipais. Foi um momento riquíssimo, porque foi uma oportunidade dos estudos se conhecerem. Até então, ninguém sabia o que o outro estava fazendo. Desse momento, o que ficou, Jorge? E as perspectivas futuras? Teremos novos encontros dos institutos pernambucanos que estão espalhados no interior, como o nosso aqui, né, um dos caçulas de Pernambuco, o Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú, fundado em 2013. Sim, foi um momento muito, muito marcante, né? Muito emocionante em 2018, encerrando, né, o ano do bicentenário, esse congresso, né, reunindo os institutos do Nordeste, o Instituto Brasileiro, né, o Instituto do Espírito Santo, que era, né, a terra natal de Domingos José Martins, né, o líder, um dos principais líderes da Revolução Pernambucana de 1817, e os institutos municipais. Eu acho que foi mais, né, importante foi trazer os institutos municipais para, né, todo mundo se conhecer, todo mundo conversar. Né, nós tivemos uma adesão muito boa, praticamente 100%, né, dos institutos que estavam em funcionamento estavam lá, né, naquela reunião. E dali saiu, né, a ideia de tornar periódica essa congregação. Né? Nós tínhamos agora previstos, né, para 2020 a reunião lá em Vitória de Santo Antão, né, com o Instituto de Vitória
que aliás é um instituto modelar, né? Eu sempre que tenho a oportunidade, né, menciono o Instituto de Vitória de Santo Antão, né, como um instituto municipal modelar, né, com seu museu, que é uma pérola, né, com um trabalho forte de divulgação que eles fazem lá, né. Mas infelizmente a pandemia, né, acabou atrapalhando essa reunião. Eu penso, Augusto, que esses encontros, né, o de 2018 foi um primeiro passo nesse sentido, né, eu sinto que a partir daí houve uma articulação, né, a gente começou a conversar mais, né, entre os institutos, mas eu penso que a gente precisa avançar, né, a gente precisa formar né, um pool, né, uma rede que consiga chegar até as instâncias, né, mais elevadas da administração, né, da gestão pública, para que elas olhem, né, para os institutos municipais. Tá? Os institutos municipais eles desempenham um papel fundamental, né, de salvaguarda da memória, né, de preservação da memória. Hoje a gente vive um tempo de aceleração histórica, né, um tempo de desvalorização da cultura, né, de desvalorização da própria ciência, né? E se a gente não se articula para mostrar às pessoas que preservar a história, né, que preservar os documentos, as fotografias, né, é algo que é muito importante, né, é algo que traz, né, o próprio DNA da nossa memória como sociedade, né, a gente corre um risco de perder, né, esses testemunhos. Então, os institutos municipais eles têm, né, esse papel de tentar congregar, né, as pessoas que estão preocupadas com essas questões, né, de tentar reunir fontes, de tentar reunir fotografias, objetos, né, e de conservá-los. Né? Por quê? Porque as próximas gerações, né, elas vão usufruir desse nosso trabalho. Nós hoje não teríamos aquele tesouro que é o Instituto Arqueológico ou que é o Museu lá de Vitória de Santo Antão, se as gerações anteriores, né, não tivessem tido uma preocupação semelhante à que nós temos hoje. Então, de certa forma, é até uma homenagem a estes que nos precederam, né, com esse trabalho de salvaguarda da memória. Né? E essa, né, articulação municipal ela é muito importante, especialmente em Pernambuco, porque Pernambuco eu acho que é o estado da federação que tem, né, eu não parei para fazer esse levantamento direitinho ainda, né, mas eu arriscaria dizer que se não for o que tem mais institutos históricos, é um dos que está, né, com um número mais alto. Nós somos já 17, eu acredito, institutos municipais. Né? Ainda há um mais caçula do que o do Pajeú, que é o de Limoeiro, que foi fundado mais recentemente. Eu penso que o de Petrolândia também ainda é mais recente. Né? Então, há né, a partir daquele encontro, a gente sentiu que houve né, um aquecimento nisso, né, mas a gente tem que deixar esse fogo, né, vivo, né, e reforçar essa articulação. O nosso presidente atual, Dr. Silva Amorim, né, tá muito antenado com essa questão, né, muito preocupado com essa articulação. Infelizmente, com toda essa questão da pandemia, a gente perdeu um pouco, né, né, a articulação, mas tão logo a gente possa voltar à normalidade, isso é uma coisa que tem que ser retomada. Verdade. Inclusive, parabenizar Vitória de Santo Antão, Pedro Ferro e todos os confrades e confreiras, 70 anos do Instituto Vitória de Santo Antão, que seria comemorado com esse encontro, né, o segundo encontro dos institutos municipais. Mas ele reprogramou para novembro e, dependendo da situação de saúde, né, das possibilidades de encontro, de segurança do encontro, poderemos estar, se Deus quiser, participando. Em Pernambuco, o mais antigo é o de Goiânia, né, Jorge? Eu ia exatamente pedir licença para mencionar que também o de Goiânia tem data redonda esse ano, né? São 150 anos, né? Uma data importantíssima, o sescentenário. O presidente Arlan Gadelha, né, já organizou lá uma comissão. Arlan tem lá uma equipe fabulosa, né, extremamente empenhada, extremamente aguerrida, né, outro instituto modelar, né,
municipal, tá certo? Um modelo para a gente seguir, né, de empenho, né, e de trabalho duro. Tá? E, inclusive, ele até já está divulgando a marca, né, dos 150 anos do Instituto de Goiânia, que eu penso que é o mais antigo instituto municipal do Brasil. Eu não tenho notícia de um instituto municipal mais antigo do que o de Goiânia. Né? E foi fundado somente 8 anos depois do Instituto Arqueológico Pernambucano, né, que é o mais antigo dos estaduais. Então, é um dos pioneiros. Né, e está com um trabalho muito bom, com a sede própria, né, em um imóvel tombado. É um trabalho muito bonito. Vamos pedir a Deus que a gente possa celebrar condignamente, né, os 70 anos do Instituto de Vitória e os 150 anos do Instituto de Goiânia. Vamos pedir a Deus. Veja, Geraldo, nesse tempo moderno, né, onde a velocidade de tudo, os acontecimentos em tempo real, como é que você destacaria assim o trabalho desses institutos espalhados pelo interior, diante muitas vezes desses tempos modernos, né, que a vida é uma correria e às vezes a juventude não participa fortemente dessas questões mais culturais de preservação da memória, da própria história de cada cidade, né? O patrimônio histórico das cidades, a história local. Qual a estratégia para que os institutos pudessem chegar mais próximo da juventude? Boa pergunta, Augusto. Eu acho que inclusive, o que a gente está fazendo agora, né, essa ideia que você teve de realizar essa transmissão, já é, né, um exemplo do que pode ser feito. A gente tem que usar essas novas tecnologias, né, como aliadas, né, ao nosso trabalho. A gente não pode simplesmente negar que elas existam, né, elas chegaram e elas são úteis. Né? Infelizmente, essas novas tecnologias têm sido utilizadas maciçamente para disseminar desinformação. Né? Esse é o lado trágico, né, desse processo. Né? Hoje a gente tem essa praga que é a desinformação, né? A tal da fake news. Né? Então, mas não adianta também a gente só ficar reclamando. Né? Então, a gente tem que utilizar essas tecnologias para chegar exatamente àqueles que serão, né, os responsáveis no futuro por dar continuidade àquilo que nós fazemos hoje, que são os jovens, que são as crianças. Né? Então, todas essas tecnologias digitais, elas são aliadas poderosas, né, para seduzir, né, no bom sentido, para atrair, né, para despertar o amor à história e à cultura nas novas gerações. Né? Sem contar que são elementos de democratização também no acesso à informação. Tá? Se a gente imaginar, veja, né, voltando a José Higino, no século XIX, né, foi preciso batalhar um recurso na Assembleia Provincial, né, ele viajou para os Países Baixos, passou lá 2 anos, quase morria de problemas pulmonares, que ele tinha, né, os pulmões meio fracos, e lá no frio da Holanda, né, ele quase que morria. Né, tudo isso para poder trazer os documentos para cá, né, copiados em papel. Hoje, com um clique do computador, você tem acesso, né, a uma quantidade infinita de documentos, de bens culturais, de quadros, de livros. Né? Então, a gente tem que colocar todo esse arsenal, né, ao nosso dispor. Tá? A gente tem que usar toda essa parafernália, né, de informática, de internet, para disseminar a boa informação. Né? E há muita gente empenhada, né, na área da educação em adaptar, em transformar essas ferramentas em ferramentas educativas. Tá? Então, esse é um primeiro passo que eu penso que é muito importante. Claro, nunca isso vai substituir, né, o velho e bom livro, a velha e boa conversa, olho no olho, né, a roda de conversa presencial, né, mas todos os nossos acervos, as nossas sedes de institutos, elas podem e devem, né, fazer uso dessas novas tecnologias como
né, um caminho para atingir, né, e para despertar o interesse dessas novas gerações. Né? É preciso a gente ter a ideia, nós somos estudiosos de história, né? E história é transformação. Né? A história é a ciência que estuda a transformação social ao longo do tempo. Então, nenhuma geração vai ser igual à outra. Né? A gente não pode nunca esperar despertar nessas novas gerações o interesse pela história como ele foi despertado em nós. Né? Nós temos que estar um passo adiante para poder, né, continuar nessa batalha. Muito bem. Tem algumas perguntas aqui do internautas. Fátima perguntando se o Instituto Arqueológico pode ser visitado virtualmente. O André, sim, fazer sim. logo as três. Faz o bloco. O André perguntando se existe algum projeto para digitalizar os documentos. E a Verônica sugerindo criar um encontro online anual dos institutos. Eu acho a ideia muito boa, Verônica. Inclusive, a gente pode, né, já toma a liberdade, né, de provocar Augusto para que ele, a partir dessa primeira experiência, a gente possa ir, junto com o arqueológico, né, articular esse encontro online. É bastante. Eu estou aprendendo a fazer essas coisas, porque na universidade agora a gente está fazendo tudo, né, através do Google Meets. Então, desde já me coloco à disposição, né, para a gente tentar viabilizar esse encontro. Há um site do Instituto Arqueológico, né, que é o iahgp.com.br, tá? iahgp.com.br. Então lá nós temos um pouco, né, do nosso acervo, né? Nós temos um pequeno vídeo, está um pouquinho desatualizado porque ele foi feito antes das últimas reformas do prédio, né? Mas você pode ter uma ideia, né, do que é o Instituto. Né? E em 2017, né, nos sites dos jornais, principalmente do Jornal do Comércio, né, e da Folha de Pernambuco, há muitos vídeos que foram produzidos, né, no Instituto Arqueológico sobre as peças que nós temos lá ligadas à história da Revolução. Né? Então, uma simples busca no Google, né, você pode encontrar vários desses vídeos que estão online disponíveis, né? Além do que está no próprio site do Instituto. Sobre digitalização, né, no momento a gente não tem nenhum projeto em andamento, mas com o apoio da FACEP, durante 6 anos, né, nós digitalizamos parte do acervo de inventários. Aqueles documentos, né, que eu falava há pouco, que são extremamente demandados pelos pesquisadores. Nós temos praticamente todo o acervo de 1740 até 1890, mais ou menos, digitalizado para consulta lá no Instituto, né? Ou o pesquisador também pode olhar na lista que tem no site do Instituto, digamos que ele esteja pesquisando um antepassado e viu que tem o nome lá desse antepassado. Então ele nos manda um e-mail, né? Ele diz, olha, tem um inventário de fulano de tal, do ano de 1852, é meu, né, quarto avô, quinto avô. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre essa pessoa, foi uma personalidade política importante. E aí a gente pode, né, copiar num CD e mandar pelo correio. Tá? Então, não temos ainda uma estrutura de servidor com capacidade suficiente, né, para carregarmos todo o acervo online. Né? Isso demanda, né, um custo de nuvem, né, que é bastante alto. Né? Nós não temos condições ainda de arcar com essa despesa, mas fazemos esse meio aí, né, vamos dizer assim, quase artesanal, né, mas que funciona. Nós atendemos pesquisadores de várias partes do Brasil e do mundo assim. Bom, Jorge, a gente já está encaminhando para o final. Queria fazer mais alguns registros. Josimere, uma verdadeira aula sobre a história com o professor Jorge Cabral. Luiz Silvino, muito proveitosa essa live. Verônica, riquíssimo e desafiador manter essa temática viva.
Coletivo Politizar, excelente live. Nivaldo Belo, parabéns pela iniciativa de divulgar o Instituto e a valorização dos nossos bens culturais. Margarida, institutos, museus, memórias são importantes para a salvaguarda da memória dos municípios. Muito interessante, George, mas já vamos nos encaminhar para o final. Gostaria de lhe agradecer e, ao mesmo tempo, deixar um espaço para que você destacasse mais alguma coisa significativa, ou dos seus mandatos, ou do momento atual, né, que passa o Instituto Arqueológico nessas dificuldades atuais e as perspectivas futuras. Bom, eu acho que agora, Augusto, né, a gente está se aproximando. Nós estamos em pleno arco dos bicentenários, né? Começou com 2017, da Revolução, e vai até 2024, né, com a Confederação do Equador. Então nós temos aí, estamos bem no meio, né, de uma fase muito rica para a história de Pernambuco, né, e que a gente tem muito que discutir. Está se aproximando aí o bicentenário da independência do Brasil, né? Não tenho visto, né, fora daqui de Pernambuco nenhuma preocupação com isso, né, em preparar umas celebrações críticas, né, como nós fizemos em 2017. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que nós devemos aproveitar. Tá? Articular os nossos institutos municipais, né, fazer uma triangulação com o pernambucano, com o brasileiro, para que a nossa voz seja escutada, né, a nossa voz seja ouvida no cenário nacional. Senão, mais uma vez, será a história contada, né, pelo viés do Centro-Sul, e nós ficamos aqui esquecidos. Então, eu parabenizo o Instituto do Pajeú, né, pela iniciativa, inclusive pela percepção de articular vários municípios, né, isso é muito importante, é muito prático também, porque você junta esforços, né, e dizer que o arqueológico, né, eu ouso aqui falar em nome do presidente, Dr. Silvio Amorim, está de portas abertas a quem, né, quiser se aproximar para somar, né, para a gente contribuir também, né, e a gente reforçar esse laço, porque nós somos poucos, né, temos que nos unir nessa nossa missão. Um grande abraço aí para todo mundo, parabéns, Augusto, pela iniciativa, muito sucesso para o Instituto do Pajeú, né, e vamos ver essa iniciativa prosperar. O Instituto do Pajeú, o grande desafio é a gente entender que é um instituto que congrega a região. E o que nos une aqui é o Rio Pajeú, diferente do Instituto Municipal. Então, é um grande desafio nosso, sem tamanho, de estar trabalhando essa identidade, né, do Rio Pajeú, e é um instituto gigante, 17 municípios. Aliás, 22, porque é toda a bacia hidrográfica do Pajeú. Obrigado. Mas por si só, com você. Como tudo no Pajeú, por si só isso é poético, né? Você tem um rio que une 22 histórias em uma só. É fantástico. Muito sucesso para vocês. Um grande abraço, hein? Boa noite, um abraço para todos. Um abraço, amigo. Até a próxima. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, né? Todos os internautas, e especialmente aos membros, né? Os sócios, fundadores e atuais participantes do Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú, que nos acompanharam, que nos acompanham, que fortalece esse trabalho do Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú. Aguardem a próxima live, vamos escolher um tema e em breve divulgaremos a data e o tema da próxima live. Muito obrigado a todas as pessoas, boa noite e fiquem com Deus.